A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Uma boa madrugada para todos. Estamos aqui nesse propósito de oração e leitura da palavra de Deus, de jejum, em prol da sua vida, da sua família, para que o Senhor Jesus venha abrir o seu entendimento, tirar dos seus olhos as escamas espirituais, para que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça na sua mente, no seu coração, e que você venha ter um encontro com o Senhor Jesus, que é muito importante na nossa vida, na nossa família, quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco a palavra de Deus sobre a vigilância, Como devemos vigiar para a volta do Senhor Jesus, que está a qualquer momento, para acontecer o arrebatamento da igreja, pois os sinais cada dia mais se cumprem, a falta de amor, a maldade dominando, as pessoas, o ser humano, tem mais prazer na prática do mal do que praticar as coisas boas, o bem. E Jesus, ele nos deu um alerta sobre isso. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para a figueira, porque a figueira, ela quando está na época de brotar as suas folhas, é sinal que está chegando o tempo, da sua colheita. Então Jesus, ele deu esse exemplo para que eu e você vigiasse, porque o noivo está às portas para buscar a sua igreja, a sua noiva, E o Espírito Santo do Senhor é quem vai entregar a sua noiva ao Cordeiro, ao noivo, ao Senhor Jesus, a sua igreja, os salvos, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que lutaram para ter uma vida com Deus. E o Senhor, ele escrevendo no livro do apóstolo São Mateus, escrevendo a respeito da vigilância, ele nos dá o exemplo das 10 virgens, As 10 virgens, 5 eram sábias e inteligentes e 5 eram loucas. 5 se prepararam com azeite na botija, ou seja, com temor a Deus, obediência, busca a presença de Deus, se afastando do mal, da prática da maldade, perseverando na oração, no jejum, no temor a Deus. E as outras 5 estavam vazias do Espírito Santo, vazias da presença de Deus, porque não estavam nem aí, para a volta do seu noivo. E é o que nós temos visto muito hoje. Muitos e milhares distante de Deus, distante da presença do Senhor, que não estão nem um pouco preocupados com as coisas do Senhor, estão vazios espiritualmente. Mas existe também um povo que está buscando, pedindo a misericórdia do Senhor, perdão, buscando a salvação eterna em Cristo. E este povo está esperando, a noiva, está esperando o seu noivo, o nosso Salvador Jesus Cristo. E o escritor, no livro de Mateus, ele fala, nos dando o exemplo, Jesus fazendo uma comparação, que se chama parábola. O capítulo 25, o versículo 1 diz: Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo.
5 eram sem juízo, e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito, onde o noivo estava chegando: venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. As moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou, e as 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram, começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar? O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele falava muito por parábolas, né? Ele fazia muitas comparações. E ele estava fazendo a comparação aqui das 10 moças, né? 5 eram juizadas e 5 eram sem juízo. As juizadas estavam bem preparadas para encontrar o noivo. Elas estavam com azeite, elas estavam com azeite nas suas lamparinas, ou seja, elas estavam orando, elas estavam lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, elas estavam praticando, né, a palavra de Deus, elas estavam orando, jejuando, evangelizando, elas estavam preparadas para a volta do Cordeiro, para a volta do Senhor Jesus. E as outras 5 estavam vazias, com suas lamparinas vazias, não oravam mais, não tinham prazer mais nas coisas de Deus, na leitura da palavra, na oração, no jejum, na prática do bem, né? Não é evangelização para que o Espírito Santo possa fazer a obra no coração, na mente, na vida do ser humano. As 5 loucas estavam despreparadas. E elas disseram: esse noivo não vai vir. E dormiram, né? Dormiram. Quantos agora não estão dizendo, o diabo sussurrando no ouvido dele e dela: não, já faz tanto tempo que disse que Cristo vai voltar, ele não vai voltar mais não. Eu vou fazer tudo aí fora que o mundo oferece, eu vou largar a minha fé, eu vou para o mundão aí, para as práticas voluntárias do pecado, da maldade, da prostituição, dos vícios, porque o noivo não vai vir mais. E de repente, naquela meia-noite, por que meia-noite? Porque meia-noite é um horário onde poucas pessoas estão acordadas, né? A maioria estão dormindo.
Então aqui, simbolicamente, a noite simbolizava o sono espiritual que a pessoa está vivendo, distante de Deus, distante da presença de Deus, achando que não precisa mais de buscar ao Senhor, de orar, de ler a palavra, de se envolver nas coisas de Deus. E de repente o noivo chegou. E quando o noivo chegou, levou aquelas 5 moças sábias que estavam preparadas com azeite na lamparina, que estavam temendo a ele, buscando a presença dele, que o noivo aqui simboliza Cristo, né? E a noiva simboliza a igreja do Senhor. É o que vai acontecer naquele grande dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Dia e hora, Jesus falou aqui, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o meu Pai que está no céu. E o noivo levou a noiva, né, as moças virgens, as moças que estavam preparadas com azeite na lamparina para as bordas do cordeiro, para o grande casamento, para a salvação eterna. E as outras 5 que saíram para comprar o azeite, porque não estavam preparadas, quando voltaram, a palavra diz aqui bem claro, que a porta estava o quê, gente? Fechada. Que porta é essa, meu irmão, minha irmã, meu amigo? É a porta da salvação, é a porta da graça, é a porta da misericórdia de Deus, do amor dele, que ainda está aberta. Enquanto Jesus, o Espírito Santo, não levar a sua igreja, a porta ainda está aberta. Mas fique ciente disso, que dia e hora ninguém sabe quando essa porta vai fechar, e aí pode ser a qualquer momento. Quando aquelas 5 virgens loucas, moças, nécias, que não temiam a Deus, que não se prepararam, voltaram e quiseram entrar pela porta, a porta estava fechada. No livro de Amós está escrito que naqueles últimos dias Deus enviará fome de pão sobre a terra. Enviará fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através das redes sociais, através dos evangelistas que levam a palavra de Deus nos trens, nas ruas, nos hospitais, os homens de Deus, mulheres de Deus que fazem a obra do Senhor, levam a preciosa semente, muitas vezes sendo humilhado, massacrado, rejeitado, mas estão cumprindo o ide do Senhor quando Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Jesus não quer que você perca a sua salvação, meu irmão, minha irmã. Jesus quer que todos sejam salvos naquele grande dia. Mas infelizmente muitos estão dormindo, muitos estão esquecendo o grande mandamento do Senhor, que é buscar a Deus acima de todas as coisas, amar a Ele e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então que Deus tenha misericórdia de você, de mim, de cada um de nós, e nos desperte enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto você ainda está com fôlego de vida, vivendo aqui em cima dessa terra, ainda há esperança para mim e para você. E diz aqui a palavra que aquelas 5 virgens, moças, que não estavam preparadas com azeite, não estavam orando, buscando, não estavam vigiando, foram deixadas, foram abandonadas, porque não tinham azeite. Ou seja, o azeite ele simboliza o que, gente? O Espírito Santo de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo de Deus na nossa vida. 5 estavam preparadas com azeite nas suas lamparinas, ou seja, estavam com seu coração, sua mente cheias da presença de Deus, do Espírito Santo.
e as outras 5 estavam as nécias, que significa loucas, vazias, distante de Deus estavam, porque não se prepararam, não vigiaram para receber o noivo. E desesperadas elas foram atrás de comprar azeite, buscar num canto, no outro, mas não, quando voltaram, a porta da graça já estava fechada. E é o que vai acontecer com a vida de muita gente. Naquele grande dia, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, o seu povo, e levar para si, e as portas da graça se fechar, essas pessoas vão se desesperar, correr de um canto para outro, buscando a palavra de Deus, e não vão achar mais, porque rejeitaram o plano da salvação para a sua alma, para a sua vida. Igual essas 5 virgens loucas, vazias, despreparadas para a volta de Cristo. E o Senhor Jesus cada dia mais está próximo à sua volta. Estamos vendo os sinais se cumprindo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Desperte desse sono espiritual, porque a nossa salvação está mais próximo do que quando cremos em Cristo. Cada dia mais a nossa salvação se aproxima, porque cada dia mais o tempo está passando mais rápido ainda. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, para que se não perdessem, para que eles não se perdessem, né? E é o que nós temos visto. O tempo tem passado rápido, as horas têm passado rapidamente, o ano, já estamos no final do ano já. Nesses dias era o começo de 2025, já estamos no final dele. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, parentes, e te desperte para que você passe a buscar a Deus enquanto é tempo. Se encha do azeite do Senhor, do Espírito Santo de Deus, através da leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, através da oração, do jejum, do temor, através do amor ao próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas aqueles que estão dormindo, estão que nessas 5 moças loucas, vazias, sem Deus, sem amor no coração, sem paz, sem prazer nas coisas de Deus, a não ser somente nas coisas desse mundo, vão se decepcionar. Quando eles pensarem que não, que quiserem entrar no reino de Deus, a porta vai estar fechada. Foi assim quando Deus mandou o dilúvio, né? Lá na geração de Noé, quando Deus mandou Noé criar a grande arca, porque ia derramar o dilúvio sobre a terra, porque a maldade era tão grande, diz a palavra, que chegava às narinas de Deus. O pecado era tão grande naquela geração que aquilo ali desagradava a Deus. Mas o Senhor salvou Noé e sua família, porque foi os que creram, né? Foi os que vigiaram. E é o que Deus também quer fazer nesta geração: salvar, libertar, restaurar, abençoar. Mas muitos têm rejeitado, muitos têm negado a sua fé em Jesus, muitos não têm buscado a Deus, têm se envolvido tanto com os prazeres desse mundo passageiro, que não oram mais, não leem a palavra de Deus, não buscam as coisas de Deus. Mas naquele grande dia, meu irmão, você vai procurar e não vai encontrar mais. Como a palavra está dizendo aqui, ó, e a porta foi fechada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus ainda disse que nós devemos vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor irá voltar, né? Vai ser como um ladrão, ele faz uma simbologia como um ladrão. O ladrão, ele não avisa o dia nem a hora que vai entrar na nossa casa, que tenta nos roubar. Não vai, ele vai pegar você nos momentos que você esteja dormindo, que você esteja desapercebido. É a hora que o ladrão vem para roubar. E Jesus, ele dá um exemplo, que a volta dele, a volta do Senhor Jesus vai ser semelhante
a prática de um ladrão, ou seja, ele vai vir numa hora em que ninguém imagina. E que se eu e você não estiver vigiando, buscando a Deus com temor e tremor, nós seremos pegos de surpresa, meu irmão. E se ficarmos na volta do Senhor, ai de nós, porque vai ser sem misericórdia, diz a palavra de Deus. O sofrimento vai ser qual nunca houve em geração nenhuma, está escrito no capítulo 24 de Mateus, né? O sofrimento que vai ficar neste mundo, nessa geração. Então que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz, que Deus te desperte, meu irmão, minha irmã, que a luz do Evangelho de Cristo, o Espírito Santo de Deus, abra teu entendimento e o teu coração e te desperte desse sono espiritual para você buscar a presença de Deus e teu encontro com Cristo. Quero orar pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos encher da sua presença. Que o Senhor venha encher a nossa mente, o nosso coração do seu temor, do seu amor, da sua misericórdia, em nome de Jesus, da sua fé. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, eu elevo a minha voz até o trono da tua glória nos céus e peço ao Senhor que não se ires ao ouvir a minha voz, não me rejeites, não me abandones, ó meu Pai. No nome de Jesus Cristo, no nome que é sobre todos os nomes, Pai, no nome especial de Jesus, nessa madrugada eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas diante dos olhos santos do Senhor. Pai, me desperta cada dia, cada momento, cada segundo. Meu Deus, cada milésimo, meu Deus, para que nós possamos estar em vigilância na Tua presença, para que nós possamos estar orando, jejuando, vigiando, lendo a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, fazendo a obra do Senhor, pregando o Teu Evangelho, meu Deus, para as almas. Pai, eu oro pela minha família, desperta a minha mãe, os meus irmãos e irmãs, meus parentes, amigos. Desperta, Senhor, a minha esposa, Tua serva. Desperta, meu Deus, a sua família. Espírito Santo, visita nesta madrugada cada amigo, Pai. Visita ele, abre o entendimento dele, meu Deus, para que resplandeça a luz do Teu Evangelho. Igual, meu Deus, aquelas moças, Pai, prudente, que se encheram da Tua presença, que se encheram do temor e do tremor ao Senhor, que se encheram do Espírito Santo, Pai. Mas aquelas outras 5 nécias loucas estavam com suas lamparinas vazias, estavam dormindo, meu Deus, espiritualmente, estavam no pecado, na prática voluntária, estavam no mundão aí fora, meu Deus, sem a Tua presença, sem temor ao Senhor. E quando o noivo voltou, Pai, elas foram pegas de surpresa, Pai, e as 5 moças prudentes foram levadas para a borda do Cordeiro, que simboliza, meu Deus, a Tua igreja, o arrebatamento, as bordas do Cordeiro, o grande casamento, meu Deus, do Senhor com a Tua igreja, com o Teu povo. Pai, nos guarde e nos livre, para que nós não venhamos ficar nesse grande dia, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos amigos, parentes, meu Deus. Abre o entendimento deles para que resplandeça a luz do Evangelho, Espírito Santo, no coração deles. Oramos pelo Brasil, pela nação brasileira, meu Deus. Oramos por aqueles que pregam a Tua palavra, o Evangelho, os apóstolos, os bispos, os pastores, obreiros, membros, todos aqueles que levam a preciosa semente, Pai, nas igrejas, nas redes sociais, nos trens, nos hospitais, nas ruas, nos presídios. Ó Espírito Santo de Deus, nos enche do Teu Espírito, ó Pai. Enche a nossa vida do Teu Espírito Santo, do Teu amor, o amor ágape, o amor que o Senhor amou à humanidade, meu Deus, o amor incondicional, o amor verdadeiro e justo, ó Pai. Deus poderoso, visita agora, Pai, aqueles que se encontram aflitos, desesperados, humilhados,
aqueles que se encontram sofrendo, Pai. Oramos, Pai, pelo Brasil, pela nação. Liberta o Brasil, Senhor, dos principados e das potestades das trevas. Envia, meu Deus, um exército de anjos sobre o Brasil. Liberta a nação, como diz a tua palavra. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então tu és o nosso Deus. Não temos outro Deus além de ti, Pai. Nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra. O único Deus a quem nós adoramos, cultuamos e prestamos o nosso culto racional ao Jeová Jireh, Deus da provisão, Jeová Samá, o Deus que cura, o Jeová Nissi, o Jeová Shalom, Senhor, é a nossa paz. Determinamos paz, salvação, libertação no Brasil, meu Pai, na nação brasileira, nas famílias, nas autoridades, na nossa família, meu Deus. Determinamos salvação e libertação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que a bênção do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos os amigos, irmãos, familiares. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe os amigos, te dê um sono reparador, uma madrugada de muita paz, saúde, prosperidade, uma semana abençoada, próxima, livramentos de Deus, que os anjos de Deus te guardem e protejam de todo mal. Amém? E você, meu amigo, que quer nos seguir ou se inscrever no nosso canal lá no YouTube, é @PR João Maria. Nós estamos lá postando os vídeos da oração, da consagração, da leitura da palavra. E você que deseja buscar a presença de Deus junto conosco, vai estar acompanhando as orações, a leitura, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, A toda, não importa essa criatura, o estado que você se encontra, o estado que você está vivendo. Jesus te ama, o Espírito Santo de Deus quer te encher da sua presença, do seu amor, da sua paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos. Se inscreva lá no nosso canal, @PR João Maria no YouTube. Dá lá toca lá no gostei, compartilha o vídeo, abençoe outras vidas com as orações e a leitura da palavra. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Fiquem em paz com Deus, nosso Senhor, em nome de Jesus.